Boa tarde, galera. Felipe na área, passando para mais um diário de trade com vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui nos movimentos apresentados por índice e por dólar, tá? E sem muitas delongas, né? Sexta-feira, a gente sabe que o povo já está louco para vazar, e então bora para o gráfico. Galera, vamos começar pelo índice aqui, beleza? Né, para a tristeza de alguns, né? Se bem que o mercado não fechou ainda, mas eu acho que muito dificilmente ele vai atingir os níveis que eu estava esperando para essa semana, enfim, tá? Índice, né, abriu com um gap de baixa, como vocês podem observar hoje, né? E dentro desse gap de baixa, a gente está vendo uma dificuldade gigante, galera. Até eu deixei disponível para o pessoal aí, né? Os estudos para a semana, as expectativas que eu tinha para essa semana, né? Para o índice por dólar, tá? A gente está com uma dificuldade gigante em trabalhar acima da retração de 50 da semana atual, né? E da semana anterior, então, nem se fala, né? Toda vez que a gente tenta qualquer movimento acima dessa retração de 50 macro aqui, né? A gente já recebe logo um balde de água fria, né? E hoje não foi diferente. O mercado abrindo com seu gap de baixa, né? O nosso bom e velho candle fantasma aqui. Tivemos hoje o payroll também, tá? Então, todo cuidado é pouco. E aqui tivemos o que, pessoal? Né? Um momento de expansão, correção e expansão. Poxa, pivô aqui, pegou na regressão? Não, não pegamos na regressão, porque aqui era horário de payroll, optamos por fazer qualquer tipo de análise hoje somente após os dados do payroll, tá? Saiu os dados, opa, beleza. Saiu os dados, movimentou o gráfico, né? E foi pancada para um lado. No índice até que não, tá? Mas sim no dólar, né? Né? Então vamos lá. Tá muito Felipe L. Bota logo na cabeça que vai falar. Vai cansar do que vai falar. Mas enfim, vamos lá. Né? Payroll saiu os dados. O que tínhamos aqui? Né? A retração de 50% do dia, né? Do dia não, né? Da semana. Retração dos 50% do macro, que a gente está com uma dificuldade gigante de trabalhar, né? O nosso movimento de candle fantasma, expansão, correção, segurou na média móvel de 9, não fizemos nada porque estávamos esperando o payroll, e aqui ele veio testar sua média móvel de 20. Média móvel de 20 é essa, acompanhada, né, pela retração de 50, média móvel de 200 passando por cima, média móvel de 20, então, ou seja, para mim aqui foi um ponto muito chave do gráfico, tá? Que ele proporcionou para a gente, né, um bom teste, né, teste de várias coisas ao mesmo tempo, né? Retração de 50, média móvel de 200, média móvel de 20, média móvel de 9. Qual que é o problema aqui? O problema, não é problema, na verdade, né? O problema, o impercalço, digamos assim, seria o tamanho do stop. A gente está falando de um stopzinho aqui de 280 pontos, né? Então, é um risco, né, um pouco grande para se assumir numa sexta-feira. Mas eu opero um contrato. Se opera um contrato, pior ainda, né? Se você vai aceitar um stop de 280 pontos, né, e vai tomar uma ré de 280 pontos, tomar um stop, né? Só você sabe quanto é difícil para você conseguir fazer 280 pontos, né? Então, muito cuidado. O que eu optei por fazer aqui? Eu vou tentar gravar um vídeo, tá? Eu operei isso aqui da forma como Felipe, opero o Gift. É uma forma, acho que eu já expliquei para vocês aqui, mas é uma forma, né, um pouco peculiar, né? Que eu não entro. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu botar mais para cá. Zoom. Beleza. Eu não entro nesse primeiro rompimento. Por quê? Porque ele fechou muito perto da mínima. O próximo candle já abriu acionando. Aonde que eu vou colocar meu stop? Lá em cima? Se é para colocar o stop lá em cima, não preciso nem me preocupar. Não importa onde que vai fechar esse candle aqui, tá o stop lá em cima. O que eu não quero é assumir um risco de 280 pontos, né, na primeira operação do dia, né? Não vou falar que nunca vou fazer isso, né? Mas se puder evitar, vou evitar. Qual a forma que eu opero o Gift aqui? Eu espero ele fazer esse primeiro rompimento, não entro nessa operação. Se ele não entregar a minha parcial e voltar e renovar a sua máxima, me deixando num stop confortável, no caso que seria aí uns 150, 160 pontos, nesse caso aqui foi 95 pontos, e voltar e perder a mínima, né? Eu entro nessa mesma região, agora com stop nessa máxima renovada. E aqui o trade, ele andou e ele me deu
parciais aqui dentro, tá? Fiz mais de uma, fiz parciais com 200 pontos, começou a voltar, realizei parcial, ele voltou, me entregou 300 pontos e começou a voltar, no final me tirou aqui na saída com o restante do lote remanescente que eu tinha de mais ou menos 5 contratos, tá? Então, essa foi a operação que eu realizei, né? Não somente por regressão à média, tá? Que isso não seria um setup, bateu na média eu vou vender, bateu na média eu vou comprar. Aqui é por todo o contexto, retração de 50 da semana, média móvel de 200 passando por cima, teste da média móvel de 9, teste da média móvel de 20, tá? E aqui a gente poderia até pegar uma saída da faixa de Gaza dessa semana por si só. Se você colocar uma retração de FIBO na máxima de segunda-feira e na mínima de ontem, aí no caso você ia estar vendo esse movimento aqui, tá? Beleza? Então, essa foi a operação que eu realizei aqui dentro do índice, né? Uma operação, 300 pontos aí, a minha parcial mais longa e saída com o restante dos lotes aí no 0 a 0, beleza? Após isso, o mercado continuou a apresentar oportunidades aí, tá? Meio que rolou uma pancadaria aqui nessa região aqui, tá? Que eu acho que não foi nem um pouco sadia para quem estava aqui nessa região. Ele vinha para perder fundo, já passava para cima da média, jogava para cima. Então, eu acho que talvez quem pegou uma operação, né, na ponta da venda aí, depois perdendo essa região que tivemos um operador, o Lucas, aí tá pegando belas operações aí, tá? Só para, né, exaltar o colega aqui, conseguiu pegar uma venda nessa região, conduziu ela aí da melhor forma que pôde, tá? Mas eu não estava participando aqui, mas parabéns a ele mais uma vez, ontem ele já conseguiu, né? Beleza? Então, eu realizei essa operação aqui, acredito que a galera da sala também, então 300 pontos aqui, 1 a 0, né, para o Felipe no índice. Uma operação e um gol. Show de bola. Bora para o... Deixa eu ver se eu posso diminuir aqui. Isso. Bora para o Dolinha. Dolinha, galera. Abriu querendo iludir a gente que ia conseguir trabalhar acima dessa retração de 61,8 de semanal, né? Só que não conseguiu, abriu com um gapzinho de alta, aí deu aquela bagunça do payroll aqui nesse candle, né? Jogou para cima, jogou para baixo, voltou e veio para perder essa região, tá? Optamos por ficar líquido aqui dentro desse mercado, nada a se fazer, tá? E aqui a gente viu o que acontecendo aqui, o movimento técnico, né? Se você for parar para ver o movimento técnico, né? Expansão, correção e expansão. Poxa, Felipe, ele vendeu aonde esse trem aí, cara? Eu não vendi em nenhum momento aqui, tá? Desse pivô. O que eu optei por fazer? Eu optei por marcar uma região de caixote na mínima do dia, ainda mais quando... E quando que eu coloquei esse caixote é o mais importante? Quando esse candle aqui que rompeu o pivô não conseguiu trabalhar abaixo do ajuste e veio e voltou para dentro do seu caixote, para cima do ajuste. Então eu falei, galera, estou encaixotando o dólar aqui. Um caixote em amarelo, muita atenção, beleza? Beleza. O que tu vai esperar então, Felipe, para vender esse dólar aqui? Eu vou esperar para vender esse dólar quando ele romper esse caixote para baixo, corpo real, né? Montar um movimento alinhado com as suas médias, média móvel de 9, passando aqui, né? E fizer uma regressão à sua média móvel de 9, testando o ajuste de baixo para cima e média móvel de 9, né? E aqui eu vou ter um start e aqui eu vou ter um stop, né? E aí, Felipe, ele esperou, vendeu, e aí? E aí que eu esperei, ele me estopou. Aqui me deu um stop. Poxa, por que tomou esse stop? Porque eu reagi a um padrão apresentado dentro do meu operacional. Com total confiança, eu acho que isso aqui também foi um trade extremamente técnico, tá? Claro, stop nenhum a gente quer tomar, né? Mas quando a gente toma um stop aqui, um trade tão técnico quanto esse, poxa, é aquele trade que não dá dor nenhuma de tomar, né? A menos que, né, a pessoa tá aqui operando uma grana que ela não pode perder, aí, pelo amor de Deus, ela vai ir à loucura quando tomar qualquer tipo de stop, né? Mas aqui eu acho que um trade mais técnico do que esse aqui no dólar no dia de hoje foi bem complicado de achar, né? Poxa, Felipe, por que tu não entrou pelo gráfico de 2 minutos? Porque devido ao momento atual que o dólar está numa região de briga, numa região de caixote, eu procuro um pouco mais de confirmação. E a gente sabe que quanto maior o tempo gráfico, mais assertivo ele tende a ser. Então, se eu puder evitar de estar operando um gráfico de 2 minutos, talvez eu não vou operar um gráfico de 2 minutos, vou operar um gráfico de 5, né? Por quê? Porque eu quero uma confirmação um pouco maior, né? Se o gráfico está errático, né? E aqui eu esperei,
para entrar pelo gráfico de 5 minutos, ele startou minha operação e me estopou. E só foi me estopar lá, e aí já é aquele negócio, né? Enfim, só foi me estopar lá, voltou e poderia ter sido no 0 a 0 aqui. E eu comuniquei para a galera, a primeira oportunidade que esse trade me der de sair no 0 a 0, eu saio. Não quero nem saber se ele vai cair 60 pontos depois. Caguei e andei. Eu só quero sair no 0 a 0. Por que, Felipe? Tá tomando calor aí e agora tu não quer ficar na operação? Não, porque a minha ideia é indiferente de eu estar tomando calor ou eu estar, né, a favor da operação. Se eu estiver a favor da operação, quem vai me tirar é o mercado. Mas a partir do momento que eu entrei numa operação dentro do meu operacional e eu considero o que é uma leitura muito boa e muito assertiva, e o trade começa a enrolar muito, sinal que talvez essa leitura não tenha sido muito boa. Né, não tenha sido tão assertiva, e a primeira oportunidade que eu tiver de pular fora desse barco que está afundando, eu vou pular. Isso é um fato, não tem problema nenhum de pular fora do barco, eu sou o primeiro a pular fora. Tá? Só que o primeiro ele foi lá, pegou meu stop e depois voltou exatamente para a região de 0 a 0 e tá tudo certo, né, galera? Aí você pode falar, Felipe, mas por que tu não entrou pelos 2 minutos? Justamente porque eu estava esperando um pouco mais de confiança aqui, uma transmissão de confiança. O gatilho veio, né? Aqui, o Kendall veio, acionou e me estopou, não tem problema nenhum. Após isso, veio aí os operadores de gráfico ponto pode falar, mas se eu tivesse esperado a média móvel de 20, não teria estopado aqui porque ela não acionou. É verdade. Depois que o gráfico está pronto, é facinho, né? Após isso, o mercado ficou enrolando nessa região aqui, né? E aí vocês escutaram eu acabar de falar que, né, eu não estava sentindo confiança no gráfico de 2 minutos para estar operando aqui nessa região. E agora vocês vão ver um trade executado por um gráfico de 2 minutos, né? Então, vamos pegar o contexto aqui, né? Ele enrolou nessa região, acumulou, até achei que ele vinha para perder fundo, não veio, torrou para cima das médias e entrou dentro da faixa de Gaza do dia atual, que aqui até então já tinha se estabelecido uma faixa de Gaza aqui nessa mínima, né? Com esta máxima. E ele veio aqui, aí vamos novamente para um gráfico de 2 minutos, novamente não, primeira vez agora, né? A gente vê essa região de acumulação e aqui eu comentei com a galera, aqui a gente pode estar vendo a seguinte situação: a faixa de Gaza do dia atual já está estabelecida. Qual que seria a maneira menos pior de se operar dentro de uma faixa de Gaza? É pegar na primeira retração e tentar carregar até a outra ponta, né? Seria uma consolidação aqui. Como que eu posso fazer isso, Felipe? Poxa, eu sempre procuro algum gatilho para mim pegar o mais próximo da primeira retração. E aqui qual foi o gatilho? Ele passou para cima das médias, tocou na retração de 50%, fez pullback nas suas médias. Aqui, regressão média móvel de 9? Enfim, pode ser. Aqui eu peguei mais por pullback mesmo, tá? Então, aqui ele me deixou um candle gatilho na retração de 38 para mim poder carregar até a retração de 61.8, que era a ideia inicial. E aqui tinha duas formas de se operar esse trade aqui. Ou o cara ele ia operar um pivô, que ia ser o meio do caminho aqui, tinha start e tinha stop, né? E aí quem está disposto a operar nessa região tem que saber, né? Como se operar dentro de uma faixa de gás, né? Não existe uma forma segura, a forma que eu considerei mais segura para esse momento foi essa daqui. Peguei no rompimento desse candle aqui para cima, né, com um stopzinho extremamente curto, ele andou, deu a minha parcial, voltou e me tirou no 0 a 0, né? Metade do prejuízo já conseguia bater. Após isso, o mercado não deu continuidade. Quem operou o pivô, né, acho que acabou estopando aí, eu espero que tenha estopado aqui, né? Enfim, aí é o trade de cada um, tá? Após isso, vamos voltar para um gráfico de 5 minutos. O mercado não evoluiu nesse pivôzinho de alta e começou a voltar a trabalhar abaixo das médias. E aqui eu falei para a galera, é a mesma coisa, tá? A gente estávamos até numa resenha muito massa aqui na sala, tá? E aqui eu falei para a galera, eu tô com um quesinho aqui desse ajuste. Então, qualquer operação de venda que eu vou querer fazer, eu vou procurar aqui abaixo do ajuste, tá? Mas deu algumas oportunidades de entrada aqui nesse pré-rompimento do ajuste. Tivemos operadores que pegaram na sala. Aqui nessa região tivemos operadores que pegaram na sala. Eu falei, cara, eu vou esperar uma coisa um pouco mais clara aqui para talvez ele vir perder esse ajuste, como eu comentei com vocês, montar um movimento de pivô, que aqui tinha start e aqui tinha stop. Então, o trade acionou, andou, deu a minha parcial e voltou e tirou o restante dos lotes no break-even. E aqui fechei o dia lindamente no 0 a 0 no dólar hoje, tá? Após isso, eu ainda alertei sobre as não possibilidades de estar executando regressão à média, porque como é que eu vou executar uma regressão à média móvel de 20 aqui? Poxa, Felipe, é a primeira da tarde, média inclinada? Sim, vou executar.
executa depois de uma falha de fundo aqui, né? É meio complicado a gente acreditar que o trade vai vir aqui, vai bater na média e vai segurar. Se operou, estopou, né? Vendeu, se fudeu, né? E após isso, se a primeira deu errado, não tem por que acreditar numa segunda, né? Então, acredito que ninguém ia fazer essa cagada aí, digamos, né? E esse foi o meu dia aqui dentro do dólar, tá, galera? 3 operações, um stop, 2 gains, zerando o dia aqui dentro do dólar. E, galera, né, deixa eu fechar aqui. Opa, deixa eu ver. E, galera, vamos pegar o contexto do dólar aqui, tá? O dólar ele tá para poucas ideias, essa é a verdade, tá? Então não adianta a gente querer pegar um mercado que ele tá ruim e querer ficar forçando a operação. Não. Pegue o padrão que você está acostumado a operar, o padrão que você se identifica mais, que você se sente mais confortável e opere o seu padrão. Não fique forçando a operação. E o melhor de tudo, quando você sabe o que você quer, nada mais lhe importa, né? Eu quero pivô e regressão. Beleza, eu vou ficar atento a isso. Cara, eu quero trap, eu quero isso, eu quero aquilo. Fique atento ao que você quer operar e o que você se manda bem. Tem que mandar bem. Mandou bem, procura só aquilo ali. Não tem por que ficar inventando moda, tá? E saiba identificar quando o mercado não está apresentando literalmente nada dentro do seu padrão, principalmente dentro do seu padrão, né? Para não ficar entrando em mercado ruim, em mercado lateral, e o dólar está numa região macro de muita briga, então muito cuidado, o dólar tende a ficar travado, tá? Não sei, pode ser que semana que vem ele desencante e comece a andar aí, não quero saber se ele vai subir, se ele vai descer, claro, se cair, que bom, mas se subir, eu vou estar agarrado na tendência, porque eu me considero um operador de tendência, acredito que eu opero muito bem a tendência e eu vou estar operando tendência, né? Então, muito cuidado, galera. Não forcem a operação, nem em índice e nem em dólar. Índice também está bastante travado. Eu vou ver se eu consigo compartilhar mais um estudo macro aqui com vocês aqui no final de semana, né? Vou consultar a galera da sala, né? Porque, querendo ou não, né? Quem está me acompanhando ali, na verdade, né, é justamente para isso, né? Para ter acesso a esse conteúdo um pouco mais macro, né? E vou consultar os colegas. Se eles acharem que vale a pena compartilhar aqui com vocês, aqui a gente compartilha, tá bom? Desejo a todos um excelente final de semana. Espero que a semana de vocês tenha sido, né, boa, né? Tão boa quanto a minha, tão tranquila quanto a da galera da sala, né? E que vocês tenham saído bem dessa semana, tá? Que não foi uma semana fácil. Então, parabéns para quem fechou no game, quem fechou no 0 a 0, parabéns também, quem fechou no loss dentro de um gerenciamento de risco, também não tem problema nenhum. Não transforme uma semana ruim numa semana péssima, fazendo operações péssimas e cheio de cagada, beleza? Um forte abraço para todos e estamos de volta aí assim que possível. Assim que possível, no caso, segunda-feira, né? Que ninguém vai morrer aqui, assim eu espero, beleza? Um abraço.